Então, essa é uma pergunta que a gente escuta bastante, né? Ah, doutora, mas eu recebi adicional de insalubridade, então quer dizer que esse tempo tá ganho, não preciso provar mais nada. E a resposta é depende, né? É óbvio que por você receber ali uma insalubridade ou até mesmo uma periculosidade, isso já é um grande indício de que havia sim uma exposição, né, a um agente nocivo. Porém, né, algo interessante de a gente complementar aqui é que após abril de 95, né, então a legislação mudou e aí é necessário que você comprove essa exposição. Então, para aquelas atividades que estão elencadas no decreto, que a gente citou algumas aqui, mas existem outras também, né? Aí apenas a anotação na carteira é suficiente. Porém, para todas as profissões, após abril de 95, é necessário a gente comprovar, né? E a gente faz essa comprovação através de documentação técnica. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não é suficiente, né, só estar anotado, né? É um indício fortíssimo, mas não é somente isso que vai fazer a pessoa se aposentar. Te dar um exemplo, Bruna, no serviço público acontece bastante. O servidor ele está recebendo adicional de insalubridade, e acontece também, né, na iniciativa privada. O trabalhador recebe o adicional de insalubridade, o empregador, seja a empresa ou seja lá o serviço público, né? Então acaba admitindo uma certa exposição, mas para fins previdenciários não. Porque eles dizem o quê? Que a comprovação previdenciária ela é mais restrita. Então, o critério para se ganhar um adicional de insalubridade, digamos que ele é mais amplo, mais benéfico, mais simples do que para ser contabilizado esse tempo. Então, no regime próprio, isso acontece bastante, porque o servidor público ele precisa, para ele ter o adicional de insalubridade colocado no seu contra-cheque, tem que existir um laudo. Só que o laudo é laudo de insalubridade. Não é um PPP, que é o que nós vamos falar agora, né? Que é o perfil profissiográfico previdenciário, que é o documento por excelência que a gente utiliza para se comprovar tempo especial para fins de aposentadoria. Então, qual que é a justificativa do empregador? Uma coisa é o seu laudo de insalubridade, outra coisa é eu contabilizar esse tempo para sua aposentadoria, seja ela na modalidade especial ou seja ela convertendo o tempo especial em comum. E daí, Bruna, como que a gente faz então? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela recebe um adicional de insalubridade, ela está de fato exposta, mas daí ela vai pedir para o patrão, seja uma empresa ou seja o serviço público, que forneça um documento específico para contabilizar esse tempo. E o patrão fala: não, na verdade, eu não vou colocar aqui no documento que você está exposto. Isso acontece? É raro, mas acontece sempre? Exatamente. É raro, mas acontece muito, né? Uhum. E aí, ainda mais no geral, eles ainda transferem a culpa para a empresa de engenharia de segurança do trabalho que é contratada para fazer os laudos e o PPP, né? Porque assim, vamos lá então. Como que a gente faz essa comprovação? O que que é essa documentação técnica, né? Você citou o PPP, mas o PPP é um documento, né, preenchido com base num laudo. Então, tem que ter esse laudo anterior realizado, né? A gente chama de LTCAT e PPRA, Uhum. que ele vai fornecer os dados ali necessários para preencher o PPP do segurado, né? E muitas vezes, daí ali nesse documento, a gente brinca, né? Alice no País das Maravilhas, né? Não tem ruído, né? O mecânico não está exposto à graxa. Já peguei isso, né? E infelizmente, né, o que a gente tem que fazer? Existem algumas formas de se provar quando há divergência, então, entre o documento que é fornecido e a realidade laboral. Tá? Nesses casos, o que, que a gente geralmente faz? Então, é fornecido esse PPP e aí o cliente chega para a gente, né? Feliz que a empresa forneceu, só que a gente fala: olha, mas esse ruído tá abaixo do limite de tolerância. Porque existe limites de tolerância, não basta estar exposto a ruído. Tem que ser um ruído considerado alto e prejudicial, né?
Aí eu falo, tá, mas é isso aqui mesmo, não é? E ele fala, olha, não, doutora, no dia que a empresa foi lá fazer o laudo, desligaram essa e essa máquina, não fizeram disso, disso, daquilo, então por isso que o laudo tá daquela forma. Nesses casos, geralmente, né, na esfera administrativa que a gente chama, ali no INSS, o INSS não vai reconhecer, porque ele vai dizer que os documentos estão preenchidos corretos e tá tudo certo. Mas na justiça, dependendo da profissão da pessoa, por exemplo, como eu citei, um mecânico, né? Uhum. E aí não aparece lá que ele tem contato com óleo e graxa. Opa! O próprio juiz, pela profissiografia que a gente chama, que é a descrição das atividades da pessoa, vai falar, não, mas algo tá errado. E aí a gente pede uma perícia técnica na própria empresa. E aí vai um perito da justiça, que é um perito neutro, né? E vai fazer a averiguação no local de trabalho para ver se realmente está condizendo com a realidade, né? Uhum. E aí, geralmente, a gente percebe-se que não tá, aquele laudo não tá ali correto, né? Isso é uma questão interessante, né, Bruna? Porque quem fornece, quem elabora o documento referente à exposição do trabalhador ao agente nocivo é justamente o empregador. Só que se o empregador coloca lá que o cidadão está exposto a agente nocivo, ele também vai ter pesada a mão na tributação dele. Então, Uhum, olha só que loucura, né? O que é feito de forma probatória nesse sentido. uhum, Você deixa para aquele que vai ser prejudicado, que vai ser onerado, fazer a documentação se aquele empregado está exposto ou não. sim, Então, é por isso que a gente fala, né, que o empregado, servidor público, às vezes ele acaba ficando na mão do empregador, porque é o empregador que tem que fornecer esse documento. E muitas vezes esse documento vem incompleto ou vem totalmente fora da realidade, né? E ele que uhum, vai ter que arcar com essa consequência, que ir brigar e sim, tudo, porque o empregador não quis colocar a informação correta para não ser tributado ainda mais. sim. A gente até fala, porque ele é um documento unilateral, né? Ele é criado apenas por um lado, né? E aí é por isso que na esfera judicial a gente tem um êxito, porque, como eu falei, aí é feita uma perícia com um outro perito da justiça e ele é totalmente imparcial, né? Mas o que você falou é fato, realmente a empresa